Salve, salve, meus queridos e minhas queridas alunas aqui da nossa revisão Enem do YouTube Edu. Muito obrigado pela presença de todos vocês, parabéns pela dedicação. Nós estamos nesse momento pré-prova, então a revisão que a gente do Coletivo Terra Negra preparou na geografia para vocês é fundamental, porque basicamente a gente vai trabalhar agora com 1/3 de toda a superfície terrestre. 1/3 das terras emersas é correspondente às regiões áridas e às regiões semiáridas. Para entender isso, o que são os desertos no mundo, primeiro vamos começar dos fatores de formação dos desertos. Basicamente, eu tenho 4 fatores. O primeiro fator são aqueles desertos chamados tropicais, como, por exemplo, o Saara no Trópico de Câncer, o deserto do Kalahari na Namíbia, no Trópico de Capricórnio, são importantes faixas desérticas no planeta Terra associadas ao ambiente tropical. E aí vamos entender a seguinte situação. Eu tenho 2 faixas muito importantes no mundo. Primeiro, as faixas equatoriais e segundo, as faixas tropicais. Na linha do Equador, a gente recentemente fez uma expedição em direção à Ilha de Marajó. Como você pode observar aqui ao meu lado, na Ilha de Marajó nós estamos muito próximos à faixa equatorial, muito próximos à linha de 0 graus, que é o paralelo referencial, e, consequentemente, essa é a área mais quente do planeta Terra. Por ser a região mais quente do mundo, o Enem já trabalhou isso em anos anteriores, ela acaba desenvolvendo uma área chamada de ambiente ciclonal, ou seja, recebe ventos de todo o planeta Terra carregados de umidade. É por isso que você escuta muito falar sobre as chuvas na Amazônia. E foi justamente esse o tópico trabalhado pelo Enem. Na Amazônia você tem um ambiente extremamente úmido e chuvoso, não apenas pela presença da floresta amazônica, que evapotranspira muito, mas também e principalmente por estar na porção equatorial do planeta Terra, uma porção muito quente, que acaba atraindo os ventos úmidos chamados alísios. Então, muito importante isso. Faixa equatorial extremamente úmida. De onde saem esses ventos alísios? Eles saem da porção tropical, retirando a umidade dessa mesma área. E por isso, lá no trópico, eu tenho a faixa desértica. Nós também já fizemos uma expedição lá para o Oriente Médio. Fomos lá gravar um vídeo na faixa de Gaza. Fomos gravar um vídeo na fronteira com a Síria para trabalharmos com a guerra civil síria e aproveitamos para gravar vídeos sobre o deserto de Negev e o deserto da Judeia no estado de Israel. E isso é muito importante porque são bons exemplos, tá? Além do deserto de Saara clássico, que o Enem pode abordar com vocês. Esse é o primeiro tipo de processo de formação de deserto. Já como a segunda tipologia, a gente teria o seguinte: aqueles desertos que estão associados à porção litorânea do planeta Terra. Eu vou te dar um exemplo interessante. Lá no Atacama, no Chile, nós recentemente também tivemos por lá, nós temos uma faixa costeira totalmente desértica. Como você pode observar pela imagem agora, quando você passa pelo litoral chileno, você está em um deserto clássico, em um ambiente muito árido, em um ambiente muito seco, que é a grande definição que nós temos de deserto. Os desertos são definidos pelo seu índice de aridez e, consequentemente, a gente tem essa aridez oriunda de algum processo. Qual é a essência dessa secura do deserto do Atacama? São 2 causas. A primeira é o tangenciamento de correntes marítimas frias. A corrente de Humboldt, que sai lá do deserto também, da Antártica, lá no extremo sul do planeta Terra, é uma corrente muito fria. Então, quando você passa ali pelo litoral chileno, pelo litoral peruano, você tem águas muito frias. Essa corrente fria, já que transforma a água em uma água mais gelada, faz com que a evaporação de água seja menor. Se a evaporação de água é menor, você tem menos transferência de umidade para dentro do continente. Por isso o continente fica seco. O tangenciamento de correntes marítimas frias é o segundo processo e fundamental processo de formação de desertos no mundo. Já que eu estou trabalhando com essa corrente de Humboldt, vale a pena te dar um detalhe bem legal, não apenas para a prova de ciências humanas, bem como também para a prova de ciências da natureza. Águas geladas são águas muito oxigenadas e, consequentemente, desenvolve bastante piscosidade. É a quantidade e a variabilidade de peixes naquele ecossistema. Por isso, as águas são muito piscosas. Quando você for visitar o Chile, visitar o Peru,
você vai comer um salmão fresco, vai comer um ceviche de muita qualidade, em função da presença dessa piscosidade elevada. Então, o segundo fator de formação de deserto, já eliminamos. Agora vamos para o terceiro, que também pode ser observado no deserto do Atacama, o chamado deserto de sombra. Como assim? O isolamento geográfico, ou seja, a presença de uma barreira montanhosa, uma barreira geográfica, é fundamental para barrar a umidade oceânica. Eu vou te dar um exemplo bem interessante aqui. Toda a umidade que sai do oceano e chega na Terra tem que passar pelo relevo local. Se por um acaso eu tenho uma barreira montanhosa, vamos imaginar aí, a Cordilheira dos Andes chega a 6.000 metros de altura, quase 7.000 metros de altura. Recentemente subimos o vulcão Lascar, lá na Cordilheira Andina também, vulcão ativo mais alto do planeta Terra, com 5.600 metros de altura. Para pensar comigo. A umidade que sai do oceano, que já é pouca, porque, como eu disse, o oceano é muito frio e transfere pouca umidade, ela vai ser bloqueada pela Cordilheira dos Andes. Bem como, lá na Ásia, a umidade que sai do Oceano Índico pode ser e vai ser barrada pela Cordilheira do Himalaia, a maior cordilheira montanhosa do planeta Terra. E por isso, esse isolamento, chamado de isolamento orográfico, é um dos principais fatores de formação de deserto no mundo. Ajuda na formação do deserto do Atacama, no Chile, e lá dos desertos do interior da China, como, por exemplo, o deserto de Gobi, pois você está nas costas de uma cordilheira montanhosa, em uma área chamada pela geografia, e fique atento a esse conceito, de sotavento de uma cadeia montanhosa. O barlavento é a frente voltada para o oceano e o sotavento é a frente voltada para o interior do continente. Nessas áreas de sotavento, se a cadeia orográfica, a cadeia montanhosa, for muito elevada, você bloqueia grande parte da umidade e, consequentemente, essa região das suas costas da região montanhosa vai ficar mais seca, vai ficar mais árida. Tudo bem até aí? Nós temos 3 processos de formação até então. O último processo, eu preciso trabalhar aqui com o Brasil. Lembrando, o Enem Brasil trabalha de forma muito direta com o território brasileiro. O Enem Brasil cobra Brasil. Então não adianta a gente ficar só trabalhando exemplos internacionais, mas também precisamos trabalhar os exemplos nacionais. No Brasil nós não temos um grande deserto, mas nós temos um semi-deserto, que é a região do semiárido brasileiro. Eu chamei de semiárido brasileiro, tome cuidado. O semiárido não está restrito ao Nordeste. Então, 2 generalizações que você não pode cometer. Primeiro, o Nordeste é seco. Não. A zona da Mata Nordestina é uma das regiões mais úmidas do país. Olha o nome dela, Zona da Mata. Zona da Mata Atlântica, que foi substituída pela cana-de-açúcar. Mas nós temos bastante umidade. E o sertão nordestino, aí sim, um ambiente dominado pelo semiárido brasileiro. E a segunda generalização que você não pode cometer é associar o semiárido só ao Nordeste. Nós também temos uma faixa de semiárido no norte do estado de Minas Gerais. Muito importante acabar com essas simplificações, acabar com essas generalizações para entender melhor o território brasileiro. E agora, por fim, a gente trabalhando com semiárido, é importante dizer que o semiárido é dominado pelo ambiente da Caatinga, pelo bioma da Caatinga, extremamente importante, extremamente heterogêneo, é o ecossistema semiárido mais biodiverso do planeta Terra, com várias ilhas de umidade, várias regiões com uma produção agrícola fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país e, portanto, vamos parar de traduzir o sertão nordestino como aquele ambiente rudimentar, aquele ambiente arcaico, que era a visão que dominava a população brasileira durante muito tempo. Parando com isso, a gente chega no processo de desertificação. Ao longo de 500 anos da nossa história, os solos da região do sertão nordestino foram dominados por práticas agrícolas que são oriundas lá do nosso sistema de capitanias hereditárias, do nosso sistema de doação de sesmarias, que acabaram traduzindo-se em muita degradação de solo.
Se eu tenho um ambiente que já é semi-árido e eu degrado esse solo, olha o termo, semi-árido, quase árido. Quando eu degrado esse tipo de ecossistema, eu acabo promovendo a desertificação. Então, é extremamente importante a gente entender esse conceito. Um dos conceitos mais recorrentes em concursos e em vestibulares do nosso país. O que é a desertificação? Desertificação é a produção de deserto, mas com o dedo do homem. Ou seja, com atividade antrópica promovendo esse fenômeno. Já a desertização é um fenômeno de expansão natural dos desertos. Então, não confunda desertificação com desertização. A desertificação é traduzida pela ONU da seguinte forma, olha que conceito legal, a esterilização de ambientes áridos e semiáridos. O que a ONU quer dizer por esterilização? Uma pessoa estéril é uma pessoa que não consegue se reproduzir. Um solo estéril é o solo que não consegue gerar muitos frutos econômicos, tudo bem? Então, a partir desse momento, se eu degrado um solo do semiárido brasileiro, seja porque eu promovi erosão, seja porque eu salinizei esse solo, ou seja, o solo salinizado ele não consegue reproduzir algumas culturas agrícolas que são as mais clássicas do país, logo eu esterilizei esse solo. E se eu esterilizei, eu desertifiquei, porque não tem como eu tirar renda dessa mesma área. O que promove erosão nos solos do semiárido nordestino? É fundamental isso. O que promove erosão é a atividade pecuarista, com destaque muito forte para os caprinos. Recentemente a gente teve o prazer também de ir até o sertão nordestino para documentar tudo isso. A atividade caprina é uma das atividades mais importantes para a geração de renda da população nativa. Entretanto, apresenta esse tipo de problematização a partir do momento que eles são responsáveis por potencializar a erosão do solo. O segundo detalhe é a salinização. Se eu irrigo de forma excessiva, de forma inadequada, corro o risco de salinizar esses ambientes. Então, dito isso, nós temos o processo de desertificação sendo traduzido como, fazendo um fechamento da desertificação para vocês. Existe a condição natural, semi-aridez, e existe a condição que é antrópica, a degradação desse meio. Por fim, a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre qual é a condição da população que vive no sertão nordestino. O sertão nordestino é o ambiente semiárido mais populoso do planeta Terra e mais fértil da América Latina. Consequentemente, eu tenho muita gente e pouca água. Uma das grandes soluções trazidas pelo Estado brasileiro foi a transposição do São Francisco. Nunca confunda transposição com desvio de rio. Transpor é retirar uma parcela da água do rio, uma pequena parte da vazão da água do rio, para entregar para a segurança hídrica da população. Desviar o rio é desviar o curso inteiro. São coisas diferentes. A transposição de São Francisco não vai ser trabalhada de forma política em nenhum vestibular. Portanto, a gente tem que trabalhar de forma conceitual. Transpor é tirar água de uma bacia hidrográfica e colocar em outra bacia hidrográfica. Se eu tenho que tirar de uma bacia e colocar em outra, eu preciso transpor um grande divisor de águas. E para isso, preciso bombear água até o alto do divisor e deixar ela, por gravidade, alcançar a outra bacia. O que você está vendo nas imagens agora são as estações de bombeamento de água do Rio São Francisco em direção ao sertão. No sertão, vai atender conceitualmente duas coisas: atender a segurança hídrica da população nas cidades, abastecendo os açudes, e atender também as áreas agricultáveis do sertão nordestino. Então, com isso, a gente fez uma revisão de todos os desertos no planeta Terra e do nosso querido semideserto, da nossa queridíssima e importantíssima Caatinga, com um projeto importante para as provas de vocês, que é o projeto da transposição. Um grande abraço, acompanhe o nosso canal no YouTube, que é o canal do Terra Negra, para mais informações e muito boa sorte no vestibular.